São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni. Não se esqueça, para entrar em contato conosco, enviar poemas, declarações de amor para a cidade, envie para o e-mail memoriadostempos@yahoo.com.br. Memória dos Tempos, numa palavra só, em letra minúscula, @yahoo, yahoo.com.br. Ou mande sua carta para a rua Euclides Miragaia, 394, 18º andar, CEP 12-245-901. Voltamos com São José, Memórias dos Tempos. Agora declarações para São José dos Campos. São José, Memória dos Tempos, apresenta São José de Todos. Eu desejo fazer uma declaração de agradecimento à cidade e aos amigos que eu tenho, que sempre colaboraram comigo em todos os momentos que foi necessário. Aqui eu aprendi a profissão de alfaiate e através do meu trabalho eu pude constituir família, criar os filhos, formá-los e continuar trabalhando, apesar da minha idade, com vigor e satisfação. O que eu posso falar de São José é o seguinte: eu fiz o ginásio no João Cursino, colegial no João Cursino, aí eu fiz a faculdade em Pirassununga, sou engenheiro agrimensor e estou usando esse trabalho aqui em São José dos Campos, que é uma cidade de oportunidades para todo mundo. É uma cidade crescente, rica e tem trabalho para todo mundo, qualquer que seja a profissão ou tipo de trabalho da pessoa. Eu agradeço São José dos Campos. Voltamos com São José, Memória dos Tempos. Hoje com o ex-prefeito José Marcondes Pereira. O senhor foi prefeito de uma cidade, em comparação com São José dos Campos, de hoje, uma cidade pequena. Quais foram as obras que o senhor realizou? Qual foi a expansão da cidade naquele momento que o senhor foi prefeito na década de 60? Nós abrimos a Avenida São José, porque eu havia assumido um compromisso de continuar a vida, ligando a Avenida São José com a Rua Luiz Jacinto, passando ali por trás do sanatório, aquela curva ali. Quando eu estava... A curva do S. Quando eu estava ali, o Argimiro comigo, o Argimiro com o trator abrindo a rua, quando a Rádio Clube dizia naquela ocasião: estão abrindo os fundos de quintais. Mas eu abri a avenida. Ela parava onde? Chegava onde? Ela chegava onde está aquele posto de gasolina, aqui perto da casa do médico. Perto da casa do médico. Ali parava. A dona Sara Rachid ali atrás. Isso, Dali até... O Pedro Rachid me ajudou muito nisso aí tudo. Aí nós continuamos e chegamos na Rua Luiz Jacinto. Essa é uma avenida que eu abri e que depois deu esse movimento, porque eu acreditava na beleza do banhado, essa coisa toda e tal, e queria que realmente a avenida fosse aberta. Segundo, a Avenida Francisco Longo, ela parava ali da caixa d'água até a Melvin Jones, a Praça Melvin Jones, não tinha Avenida Francisco Longo. Eu consegui aquela área ali com a dona Maria do Saide, consegui de graça aquela ali. O ginásio João Cursino, eu consegui os terrenos com os impostos atrasados da família Neme. Eu só paguei uma importância muito pequena e consegui o terreno para oferecer para o Estado construir o ginásio João Cursino. O serviço de água da cidade, o terreno que está ali, eu consegui do Roberto Vaz, também negócio de impostos, trocamos e fizemos. Que era onde? Aqui na... Ali onde está ali. Onde é a Sabesp, agora atrás do Tênis Clube atualmente. Perto do Tênis Clube. A Sabesp veio depois, mas na época eu emprestei. Aí vai também outro episódio pitoresco da minha política. Eu consegui o terreno, e fui à Caixa Econômica para tirar R$200 mil para fazer o serviço de água desde a beira do Paraíba, trazer o encanamento grosso para essa instalação. E eu fiz 41 viagens à Caixa Econômica.
A última viagem foi na 41, o Cerdeira me disse, você só vai conseguir nessa viagem agora, tirando uma fotografia comigo e com o Matarazzo. Se você não tirar essa fotografia, talvez não saia lá no negócio. Eu fui para São Paulo. Fui lá, assinei o contrato, preparei direitinho, tirei uma cópia, botei no bolso e fui tirar a fotografia. Matarazzo, Cerdeira no meio e eu. Só que na hora que bateram a fotografia, eu virei a cara, não apareceu direito a minha cara. Então, isso tinha umas coisas aí. Mas tirei o dinheiro e fiz o serviço de água que está aí. Comecei a Avenida Fundo do Vale. Eu passava de automóvel lá, de um lado até aqui. Na linha velha. Não, lá embaixo. Lá embaixo, no Lava-Pés, lá embaixo. E eu falava, aqui vai ser o Anhangabaú de São José dos Campos. Abri a Avenida Olivo Gomes. Ali, porque eu havia assumido um compromisso em Santana de que eu faria um novo acesso para Santana, porque Santana só tinha a Avenida Rui Barbosa, que estava estreita e não dava mais vazão. Tinha um viaduto lá, aquele viaduto é bem velho, não é? E o outro, eu precisava fazer outro viaduto. Uhum. Eu consegui também outro viaduto, consegui o viaduto Eugênio Melo e esse viaduto aqui para o CTA, tudo isso naquela época com muita luta. Você precisava, às vezes, ia 3, 4 vezes para São Paulo para poder conseguir uma obra qualquer dessa. Consegui a segunda pista da 9 de julho. Só existia a pista daqui do Tênis Clube até a Vila Ema, só tinha a pista da direita. A pista da esquerda eu fiz até a Vila Ema, também sem pagar nenhum tostão. Só que chegou num lugar que me falaram, agora você vai parar aqui, porque aqui é a casa do bispo. E eu estava meio brigado com a igreja, como é que eu ia? Mas o bispo era Dom Gabriel, meu amigo, meu conselheiro, um homem que foi a Roma e trouxe uma medalha para mim, de um papa revolucionário para um homem revolucionário. Então cheguei lá e falei... a medalha que trouxe foi o João 23. João 23. E trouxe uma Réu Novaro assinado por ele que eu tenho lá. Tem uma Bíblia autografada por Dom Agnello Rossi. Tenho a visita do fundador da Seixinoye lá na minha casa. O senhor é católico, foi de formação católica, família católica. Mas no momento eu sou mais espírita do que porque acredito na reencarnação. Acredito nas vidas que nós temos que fazer ainda para aperfeiçoar. Mas aí o senhor negociou lá com o bispo lá e conseguiu? Não, o bispo é uma outra história. O bispo não vinha para São José dos Campos para inaugurar a Casa da Criança porque os padres não queriam. O prefeito de Campos Jordão me telefonou dizendo, Marcondes, o Nelson Gonçalves está aqui, é aniversário dele, eu não posso fazer a festa que ele merece. Eu disse, então empresta o Nelson para mim que eu faço a festa para ele. O Nelson era protegido de Dom Agnello Rossi. E o Nelson veio para o aniversário aqui em São José. Chegou aqui em São José, aliás, veio aqui em São José, eu fiz uma grande festa para ele, cantei com ele, chorei com ele, pintei o bode. Terminado a festa, ele me disse, Marcondes, prefeito, se você quiser a lua, eu vou buscar para você. Eu falei, não quero, eu quero Dom Agnello Rossi. E já padrinho eu vou buscar. Aí fomos para São Paulo. Nelson Gonçalves, Zequete e outros compositores do Rio de Janeiro, que sambista, aquela tudo. Fomos todos para lá. Chegamos lá, fomos falar com o Dom Agnello. Dom Agnello disse, eu vou. Vou. Aí o que eu fiz? Então, vamos inaugurar a Casa da Criança. Eu montei um palanque ao lado da matriz, botei 2 camaradas na porta e disse, olha, não deixe entrar nenhum padre, nenhuma freira, ninguém aqui. Eu quero levar. E levei o Dom Agnello lá para inaugurar a casa. Ele inaugurou, tiramos fotografia de tudo quanto é jeito, ele para lá, para cá, fotografia. No dia seguinte eu levei aquelas fotografias para o Nelson, para o Antônio Leite ver. Olha, Antônio, você viu a festa que eu fiz ontem para o Dom Agnello Rossi? Eu disse, nossa, Marcondes, mas 8 fanfarras, que festaça que você fez aqui, que beleza. Ele disse, pois é, você vê, olha essa fotografia aqui.
Veja, tem um padre ou uma freira para receber aquele homem lá. Tão santo que veio aqui, eles vão aparecer lá. E o senhor consegue a liberação lá Aí deu. Aí consegui a coisa, né? Fiz a. Aí o senhor estende a 9 de julho até lá Sirimbura. Até na Sirimbura. E fiz. Aí tinha. Eu queria, tudo chão batido. Tudo chão batido. Aí eu queria fazer a avenida para ir para Santana. Mas tem dinheiro? Não tem. Como é que nós vamos fazer? Digo, vou arranjar um jeito. A Tecelagem Paraíba atendeu a minha mulher no pedido de ajuda para as crianças, para a festa dos pobres. Mandou 50 mil reais. Porque eles tinham uma certa dúvida comigo. Eu peguei 50 mil reais e falei, 50 reais naquela época, né? Uma porcaria. Eu falei, mas isso é um desaforo. Pode deixar que eu vou resolver. Comecei a medir a Avenida Fundo do Vale por dentro da Tecelagem Paraíba até encontrar a Princesa Isabel. Eu posso fazer, porque eu sou prefeito, tenho a força na mão, né, desapropriação. O Clemente Gomes me chamou lá. Mas quando você está louco? Passar por dentro da minha fábrica? Hoje, onde está o parque da cidade, ia passar por dentro. Não faça isso comigo, rapaz. Eu já tenho um projeto aqui. O Rino Leve já fez o projeto para mim aqui. Aqui nessa coisa, tá nesse canto aqui. Só tem aquela curvinha lá embaixo. Digo, trago o projeto aqui. Seu projeto, autorizei na hora. Ganhei 25 metros de largura, não paguei nada, abri uma avenida de graça e não estraguei a fábrica do homem. E almocei com ele ainda. É assim que se faz a coisa, né? Então, depende da maneira com que você... Eu não paguei nada dessas coisas todas. Não tinha desapropriação. As que eu fiz, eu não deixava para pagar depois, pagava na hora. Diga uma coisa, quem foi o grande homem público de São José? Um joseense que o senhor conheceu? Que o senhor teve a satisfação de conviver e tal? Eu convivi com muitos deles, mas eu, por exemplo, me dava muito bem. Com o Veloso eu tive algumas rusgas e tal, né? Eu acho que um homem de muita visão é o de Sebastião Henrique da Cunha Pontes. Embora não fosse da minha linha política, mas homem de respeito, homem de conduta, inteligente, e que fez muita coisa. Os loteamentos que aqui tem em São José dos Campos, foi ele que abriu tudo. Quando ele quis vender o campo da associação, ia repartir em lotes. E eu me opus a ele. E ganhei a parada, porque eu não deixava fazer. Eu e o Lineu de Moura enfrentamos e ganhamos a parada. Ele me falou, Marcondes, eu daria tudo para ter o que você tem. Eu falei, eu não tenho nada, doutor. Como não tem? Você passa na rua, o homem que está no outro lado da rua, ô Zé Marcondes, como vai? E comigo não acontece isso. Igual porque o senhor se fecha. Eu não, onde está, eu conto uma piada para eles, essa coisa toda, daqui a pouco eu já estou tomando conta do pedaço. E assim a minha vida foi. E eu não posso me queixar, porque com 9 anos, 11 anos, puxando enxada, e chegar ao Congresso Nacional, quando eu fui convidado para prefeito, o doutor Maia me chamou. Juiz, falou, Marcondes, você está louco? Você ganha aqui 1 milhão e pouco por mês, agora você vai ganhar lá 400 cruzeiros. Falei, doutor, eu fico muito lisonjeado do seu interesse. Mas se lá for de graça, eu vou lá. Porque é lá. É o espírito público. É lá, eu vou lá, porque se eu não tinha nada e sou convidado para ser prefeito da minha cidade, não tem preço. Vale o sacrifício. Por isso que eu não sou. Estou dizendo para você, eu tenho 18 anos de mandato e não sou aposentado político. Eu não recebo um tostão do cofre público como se fosse empregado do Estado. A propósito, o senhor também não entrou com pedido aí de indenização, né? Contra não, está a repressão. Está lá, está com o pedido? Está lá com o pedido, mas parece que parou, não sei, acho que eles não vão dar tão já. Deputado, o que era bom em São José dos Campos que não é mais? E o que é bom hoje que não havia há 30 anos atrás na São José, antes desse boom desenvolvimentista que houve na cidade?
Bom da cidade era o footing na Rua 15, onde se passava e via as meninas bonitas para lá e arranjava namorada, e ali aquele pedacinho ali era um pedacinho encantado. E era o Cine para Todos, onde você saía para lá. O bom era o Rio Paraíba, limpinho, que você nadava e fazia coisa. O bom era os clubes da cidade, na luta, mas tudo puro, uma coisa. Bom era uma cidade com a vida saudável, como era São José dos Campos. Não obstante todas as pensões de doentes, que depois foram se esvaziando, mas de qualquer forma era uma maneira, podia até ser uma negativa, mas o nome de São José dos Campos foi muito longe. Assim como foi longe, foi muito mais longe ainda quando a chegada do CTA. Veio para cá, eu ajudei a medir o CTA. Ajudei a puxar trena lá para ver essa coisa toda e tal. O CTA trouxe alunos, expoentes, estudantes exponenciais de todas as cidades do Brasil. E eles vieram para cá, chegaram e tomaram até as nossas namoradas. Porque as meninas queriam casar com o haitiano, queriam casar, querem namorar, tá. Mas houve uma ligação de São José dos Campos com Fortaleza, com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, com toda parte. Isso deu um crescimento muito grande na expansão do progresso da cidade. E, além de tudo isto, atraiu a Embraer, atraiu o INPE, a Embraer que hoje é o sustentáculo praticamente da cidade, com o dinheiro que arrecada. Então, isso foi o começo do progresso de São José dos Campos. Bem, deputado, eu acho que nós vamos encerrando. E eu queria que o senhor comentasse. Nós tivemos aí o falecimento nessa semana do Nadir Bertolini, que foi um poeta da cidade, memorialista, que fala exatamente dessa São José que o senhor se refere aí com bastante saudade. Eu queria, antes que nós nos despedíssemos do senhor, de prestar essa homenagem ao poeta Nadir Bertolini, aproveitando o seu programa, lembrar que ele é filho do senhor Cândido Bertolini e da dona Esther Bertolini, que tem os irmãos, ou teve a Nair, tem o André, o José, o Luiz e a Neuza Bertolini, sua esposa, a dona Ditinha Bertolini, e os filhos, a Estácula, o Jefferson e o Carlos Alberto Betinho, que ele deixou agora recentemente. É uma família de São José muito, muito respeitada, muito conhecida. Eu conheci o Nadir desde mocinho, ele é contemporâneo, rapaz capaz, inteligente, poeta, escreveu muita coisa bonita. E eu tenho apenas uma mágoa, porque eu devia ter levado o nome dele para a Câmara Federal. Eu levei do professor Benito Moacir de Souza, o livro dele está transcrito lá nos anais da Câmara Federal. Podia ter feito a poesia dele lá. O Nadir foi uma alma boa, uma alma assim pura, que só pensava na cidade, escrevia, tinha um coração muito grande, muito bom. Então, aliás, toda a família Bertolini é assim, todos eles. André, que eu tenho mais ligação, tá? E a gente vê que São José deu de tudo. São José tem condições para dizer o passado, nós vivemos o passado, é bom lembrar do passado. Nós vivemos o presente e o futuro vai ser muito melhor. Bem, vamos aproveitar, estamos falando do senhor Nadir Bertolini, um trecho ao final do livro dele, Viagem no Tempo, que ele fala, Viajante do Tempo, em que ele fala exatamente de São José dos Campos. Ele diz o seguinte: a noite surgia linda e cheia de estrelas, a lua sensual passeia de camisola de gaza por entre as nuvens claras, brisa suave perpassa nas florinhas agrestes, uma solene quietude imobiliza a cidade jovem, limpa, saudável, que vai acordar para o seu trabalho, arquitetando no seu dia a dia o seu porvir de glória. É isso que ele pensava de São José dos Campos. Exatamente.
São no seu devido tempo, lá na frente, o Cassiano Ricardo, agora mais recentemente, o Nadir Bertolini, O professor o Elipio Altino Ferreira, Bonezan. o Altino Bonezan. Eles são o grandes Mário nomes. Toboni e tantas outras pessoas, o professor Custódio, Macedo Custódio, o professor Everardo Passos e tantos filhos da cidade que deram esse sustentáculo do progresso que São José dos Campos observa hoje. Não há dúvida nenhuma que nossa cidade não tem mais fronteira. Gostaria agora de fazer as considerações finais aí, as considerações do senhor, do André. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade que me dão de falar um pouco, de recordar, de viver, de lembrar, porque o dia a dia da gente vai fazendo com que a gente esqueça muita coisa de boa que vivemos. Eu já quase nos meus 82 anos, naturalmente vivi todo esse período, conheci as pessoas todas e posso dizer a vocês com todo, tem hora que eu sinto saudade. Às vezes eu digo o seguinte: às vezes no meu quarto, sozinho, eu começo a chorar baixinho, para nem mesmo eu escutar. São lembranças do passado, são amores desperdiçados, são olhares de mulheres lindas que eu deixei passar sem repassar. São sonhos realizados, outros não realizados. Deputado, foi uma honra conversar com o senhor, foi um prazer imenso. E aos ouvintes da Super Piratininga, eu desejo um bom sábado a todos, um bom dia e um bom final de semana. Muito obrigado a vocês. Gostaria de agradecer imensamente a presença do ex-prefeito, ex-deputado José Marcondes Pereira. Com certeza que o senhor vai estar com a gente outras em edições do programa, vamos estar conversando ainda muito mais sobre São José. E relembrando as pessoas que todo sábado, das 10 ao meio-dia, você escuta o São José Memória dos Tempos. Ok? Muito obrigado. Até o próximo programa. Com a apresentação de Júlio Ottoboni, produção Marcos Ramon, edição e montagem Jairo de Freitas, Birubiru, música de Joca Freire, na técnica de som Mauro Donizete, direção geral Antônio Jordão, uma empresa do grupo Semidineme Jorge. Apresentamos São José, Memória dos Tempos. Era em São José dos Campos, num tempo em que se dançava a valsa no coreto do jardim. Ao som da banda, meninada toda vinha, lua cheia, com seu branco manto sorria pra mim. Era um tempo de ternura e graça, onde plantei estas lembranças que hoje canto em tom menor. Ao som da banda embalo minha saudade e sinto a felicidade habitar dentro de mim.